Canal do Panamá conecta dois dos maiores oceanos do mundo e está sofrendo de um problema estranho. Está ficando sem água. Isso é um problema porque bilhões de dólares do comércio global e quase metade do frete marítimo dos Estados Unidos passa por aqui todos os anos. A falta de água está reduzindo o número de navios que podem passar diariamente e isso está criando um enorme engarrafamento. Se você é o capitão de um desses navios, você tem três opções. Faça um desvio muito longo, pague muito dinheiro pela passagem prioritária ou entre no final da fila. Qualquer um que você escolher aumentará o preço de tudo que você está carregando. Mas por que isso está acontecendo? O Canal do Panamá é um triunfo da engenharia que ajudou a lançar os Estados Unidos como uma potência global há mais de um século. Mas o seu design engenhoso também o deixou vulnerável a um problema muito moderno. As mudanças climáticas têm reduzido as chuvas e o canal tem dependido delas durante grande parte da última década e só está piorando. Existe um plano que pode resolver o problema, mas será que será concluído antes das secas inviabilizarem a cadeia de abastecimento global e uma grande parte da economia do Panamá? Esta é a corrida para salvar o Canal do Panamá. É difícil expressar a importância do Canal do Panamá para o abastecimento global decorrente. 6% dos navios de transporte marítimo do mundo passam por esta passagem de 82 km. E se você estiver na costa leste dos Estados Unidos, há uma boa chance de que tudo que você está vendo tenha passado por ele. É tão importante que muitos navios porta-containers estão classificados de acordo com a parte do canal pela qual eles podem passar. E ao passarem furtivamente por aqui, eles evitam uma viagem de 20 mil quilômetros em torno de um dos trechos de água mais perigosos do mundo. Olhando no mapa, parece perfeitamente lógico criar um canal aqui, mas as condições do terreno significam que a construção não foi nada simples. Seu design engenhoso só foi alcançado depois de uma tentativa desastrosa e fracassada, que ceifou a vida de dezenas de milhares de trabalhadores e destruiu as carreiras de dois dos engenheiros mais famosos da França. Em 1869, Ferdinand de Lesseps concluiu as obras do Canal de Suez, uma grande conquista que o tornou um nome familiar na França. Em 1880, ele começou a trabalhar em seu ato seguinte no Panamá. Lesseps planejou cavar um enorme canal, assim como havia feito em Suez, o que permitiria que os navios viajassem ao nível do mar. Mas a selva tropical do Panamá está muito longe do deserto egípcio. Embora o Isthmus tenha sido escolhido por sua baixa elevação, ainda é uma das áreas mais montanhosas da América Central. A maior parte do solo na zona do canal é composta por argila mole e quebradiça, que se torna ainda mais instável quando molhado. Mas no final de sua carreira e aproveitando seu sucesso anterior, a confiança de Lesseps ganhou força e ele insistiu em um projeto ao nível do mar, apesar dos claros problemas que isso representava. Com certeza a construção teve problemas quase imediatamente com a escavação deste, o corte columbre. Lesseps queria que o canal fosse o mais íngreme e estreito possível, para reduzir ao mínimo o trabalho, mas os constantes deslizamentos de terra exigiram que a equipe continuasse a alagar a trincheira para criar uma margem mais estável. Este é o corte columbre, quando foi abandonado em 1889, e foi assim que apareceu depois de ter sido concluído com sucesso em 1914. Para piorar a situação, as condições úmidas destruíram as pás a vapor primitivas, causando-lhes ferrugem. Mas o pior de tudo foram as doenças tropicais que devastou a força de trabalho, matando trabalhadores e engenheiros-chefes. A escavação deste pequeno trecho do canal foi um desastre. Engoliu 280 milhões de dólares, levou o projeto à falência e custou a vida de 22 mil pessoas. Isso causou um escândalo tão grande na França que Lesseps e outros engenheiros, incluindo Gustave Eiffel, foram todos levados a julgamentos, multados e até condenados a cumprir pena de prisão. O canal ficou abandonado até 1904, quando o projeto foi retomado por uma expedição americana, e foi isso que eles construíram. Para evitar a tarefa aparentemente impossível de escavar solo inadequado, os Estados Unidos tiveram a ideia engenhosa de levar o canal por terra. 3 conjuntos de eclusas foram construídos em cada extremidade do Isthmus, o que leva navios a 26 metros acima do nível do mar. Entre isso, o corte colimbra foi finalmente concluído e uma barragem foi construída no rio Chagres, criando um enorme lago artificial. Utilizando novas máquinas e aproveitando os avanços modernos na medicina tropical, o canal foi concluído em 10 anos. Foi visto como um triunfo incrível para o mundo emergente. Não só criou uma nova rota marítima através de um continente, mas também continha a maior barragem em lago artificial do mundo. Desde a sua abertura, o canal tem sido crucial para o comércio global. E em 2010, o milionésimo navio passou por suas eclusas. Mas desde então, o canal enfrentou alguns problemas. Uma seca enorme fez com que as autoridades declarassem estado de emergência e limitasse o tamanho dos navios autorizados a passar por ele. O design engenhoso que contornou o terreno macio também se tornou o calcanhar de Aquiles do canal. São necessários quase 200 milhões de litros de água para um navio passar por uma das eclusas. O mais novo conjunto de eclusas é capaz de recapturar até 60% disso, mas o canal depende principalmente da estação chuvosa entre maio e
dezembro, para aumentar os níveis de água. Mas em 2015, a estação chuvosa foi mais seca em mais de um século. Aquilo foi causado pelo El Niño, fenômeno climático que afeta a América Central e do Sul, causando chuvas em algumas áreas e seca em outras. El Niños ocorrem a cada poucos anos, mas os climatologistas alegou que este era particularmente ruim por causa das mudanças climáticas e alertou que tornaria mais frequente e mais grave no futuro, e foi exatamente isso que aconteceu. 2023 viu o período de seca mais longo e prolongado da história do canal. Até 40 navios são capazes de cruzar a passagem todos os dias, mas em novembro do ano passado esse número foi reduzido para 24, e em fevereiro é provavelmente que diminua ainda mais. Isso está levando a um enorme engarrafamento, e em agosto passado havia 160 navios na fila para passar pelo canal. E aqueles que estão de passagem não estão navegando em plena capacidade. A maior classe de navios, os containers Neopanamax, estão transportando 40% a menos de carga, por isso ficam mais altos nas águas rasas. Embora a maioria das passagens seja reservada com antecedência, as autoridades do canal reservam algumas vagas que são leiloadas ao licitante com o lance mais alto. Em novembro do ano passado, um navio tanque que transportava gás natural liquefeito pagou quase 4 milhões de dólares, além da taxa usual de navegação de 400 mil dólares, para evitar a fila. Então, o que os engenheiros estão fazendo para que o canal volte à capacidade máxima? Em setembro do ano passado, as autoridades do canal deram seu apoio a um plano para criar um novo reservatório para o canal. O esquema foi concebido pela primeira vez no final dos anos 90 e se baseia em criar um lago artificial através do representante do Rio Índio. Fresco, a água seria então fornecida ao lago Gatun por um túnel de 8 km, mas ainda não acabou. Uma lei de 2006 que permitiu a expansão das reclusas do canal proibiu a autoridade do canal de construir mais reservatórios. Para que o plano do Rio Índio fosse adiante, essa lei teria que ser anulada, e isso não acontecerá sem luta. Manifestantes que se opõem a um polêmico contrato de mineração concedido a uma empresa canadense que os críticos dizem que poderia colocar em risco o meio ambiente e o abastecimento da água do Panamá. Esses protestos abalaram o Panamá durante meses, e qualquer novo reservatório certamente enfrentará oposição semelhante. Enquanto o Panamá luta para encontrar soluções, outros lugares há muitos esquecidos esquemas que poderiam contornar totalmente o canal estão atraindo a atenção. Em maio, o ministro das Relações Exteriores da Nicarágua falou da possibilidade de uma parceria com a Bielorrússia para construir um canal em todo o seu país. Esta rota foi originalmente considerada pelos Estados Unidos em década de 1900, mas é abandonada em favor das opções mais curtas no Panamá. Em 2022, a empresa Zergatran, com sede na Flórida, lançou uma tentativa de construir um túnel de 130 km de comprimento na vizinha Colômbia, que transporta contêineres de costa a costa em trens maglev em apenas 30 minutos. Mas o maior desafiante à coroa do canal é o corredor interoceânico do México, que já está em construção. Quando concluído, transportará cargas e passageiros por 300 km por meio de ligações rodoviárias e ferroviárias, tal como o canal da Nicarágua. Isso também não é propriamente novo. Uma ferrovia foi inaugurada aqui em 1907, mas faliu, quando o canal do Panamá foi inaugurado 7 anos depois. Quando os serviços de frete recomeçaram em setembro de 2023, esperava-se que eles tivessem vantagem dessa vez. Passarão-se anos até que possamos dizer com certeza o que acontecerá com o canal ou o comércio nessa parte do mundo. Se o canal do Panamá mantém o seu domínio na cadeia de abastecimento global ou apenas se torna uma das muitas opções que ainda estão por ser vistas. Mas se isso acontecer, então a idade de ouro de um dos maiores projetos de engenharia do mundo ficarão firmemente no passado.